Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é tão interessante que vamos aproveitar o momento que nós estamos vendo e ouvindo sobre Israel, né, sobre Jerusalém, a Palestina, na verdade, né, o mundo árabe ali, para a gente poder ter uma ideia. Vamos ver se a Bíblia nos dá uma ideia, um índice, né, pelo menos, sobre o que está acontecendo lá. Qual a origem desse problema? Vamos lá? Por que o judeu e os muçulmanos se odeiam? Por que os judeus e os árabes muçulmanos se odeiam? Essa é a pergunta. E eu quero ver se eu consigo, mesmo enxugado, mesmo de forma resumida, trazer algum índice, uma base da história, ou na história. Vamos lá. Primeiro, é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. E vice-versa. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes não muçulmanos. Além disso, não há significadamente mais muçulmanos não árabes em áreas como a Indonésia e a Malásia, né? Então, no mundo árabe, tirando aqui a Indonésia e a Malásia, por exemplo, usando como exemplo, o restante, sim, alterna sim. Mas não podemos aqui julgar a questão ou as pessoas porque elas são árabes muçulmanas ou judia. Por quê? Vamos ver por quê? Olha lá. É importante lembrar e é importante saber que nem todos os árabes odeiam judeus e que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus e vice-versa. E nem todos os judeus odeiam árabes e os muçulmanos e vice-versa. Só para ficar claro que a gente não pode pegar aqui todo mundo, colocar num liquidificador e fazer uma batida. Ok? Vamos lá então. Nós devemos ter o cuidado de não estereotipar, não fazer uma comparação generalizando essas questões com relação à pessoa, até mesmo falando dos credos, da fé, da crença, da cultura, da religião local. Nós vamos entender porque isso está muito atrás, está numa história distante, a questão do conflito. Não é a questão só hoje, mas é uma questão do passado. Vamos lá. Volto a repetir. Nós devemos ter muito cuidado, porque devemos ver a história. Vamos lá. Falando no sentido geral, árabes e muçulmanos têm desgosto e desconfianças dos judeus e vice-versa. Volto a dizer. Entendeu agora? Tem gente boa e tem gente má. Como em qualquer sociedade, cultura, tempo. Você está me entendendo? Estou fazendo compreender? Se você não teve ainda uma compreensão, mas pelo menos no decorrer aqui do vídeo, mesmo sendo enxugado, você vai conseguir ter uma ideia junto comigo. Vamos lá. Se há uma explicação bíblica explícita para esta animosidade, essa indiferença, ela remonta aos tempos de Abrão, ou Abraão. Abraão. Os judeus são descendentes de Isaac. Preste atenção agora à questão do judeu, deste conflito. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão. Os árabes, por sua vez, são descendentes de Ismael. Quem lê a Bíblia, quem já leu essa passagem, sabe do que eu estou falando. Se você não leu ainda, procure ler, tá bom? Eu vou deixar aqui o versículo e as passagens você pode estar estudando aí na sua Bíblia, tá? Então vamos lá, de novo. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão. Porque é descendente, então filhos descendentes, tá? Vamos lá. E Ismael, também filho de Abraão, mas, no entanto, porém, com relação à sua escrava Agar. Ok? Então vamos lá.
Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Volto a repetir para frisar, para ficar bem claro. Sendo Ismael filho de uma mulher escrava, juntamente com Abraão. Gênesis 16, 1 a 6. Eu até peço que você leia Gênesis 16 de carreirinha. 16, de 1 a 6, é para você ter essa ideia que eu citei. E Isaac, sendo o filho prometido, que herdaria as promessas feitas a Abraão, você está me entendendo? Um era filho da promessa da paz, e o outro filho de uma desobediência. Eu vou usar a palavra desobediência, que ela é um pouco mais forte. Ela é genérica e ao mesmo tempo ela traz uma carga forte e não nos traz apenas um entendimento genérico. Desobediência mesmo, literalmente, tá? Tanto tendo o entendimento do velho quanto do novo na história. Então vamos lá, Gênesis 16, 1 a 6, pega de carreirinha Gênesis 16 em diante, melhor assim. Então Isaac, sendo o filho prometido da herdade das promessas feitas a Abraão, Gênesis 21, 1 a 3, preste atenção, Gênesis 21, 1 a 3, obviamente haveria alguma animosidade entre os dois filhos, como resultado das provocações de Ismael contra Isaac. Já via isso, gente. Isso é dos tempos antigos, tempos remotos. Ok? Sara disse para Abraão mandar embora Agar e Ismael. Gênesis 21, 11 a 21. São passagens que você vai estar lendo, texto no contexto da história, o que aconteceu e como começou. Tá? Isto causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaac. Se a coisa não estava legal entre os meio irmãos, imagine com a confusão geral entre eles. Porque aí, Sarai, no caso Sara, ela começou a ter problema com Agar, e Agar tem problema com Sarai. Não dá para falar tudo aqui, gente, senão o vídeo fica longo. Mas vamos lá, por isso que eu passei aqui os endereços para você estar lendo. Vamos lá, bora. Um anjo até profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 16, 11 a 12. Então usava-se muito no Velho Testamento essa questão de enviar mensagem de anjos, porque era uma outra época, uma outra dispensação, um outro ciclo. O Espírito Santo, ele estava sobre o rei, profeta e sacerdote. É diferente do que nós vivemos hoje no Novo Testamento, onde o Espírito Santo, após Jesus ter se sacrificado, ter morrido no nosso lugar, subido em ascensão ao céu, nos deixou o Espírito Santo agora dentro do homem, dentro do ser humano. Antes estava sobre, agora está dentro de cada pessoa salva. Bora lá. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou-se essa hostilidade mais profunda ainda com o passar do tempo, as guerras com relação à disputa de território, que é o que está acontecendo na faixa de Gaza. Os palestinos querendo toda a parte de Israel ali do judeu, e o judeu dizendo, não gente, essa parte é nossa por herança. E ele despejando bombas, sempre brigando. Você está entendendo? Israel se defendendo. Usando o máximo possível de cuidado para não atingir os inocentes. Caso contrário aos palestinos, ao Hamas, mais precisamente. Como eu disse, a gente boa de um lado, a gente má de outro e vice-versa. Nessa história. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao Islã. Eles querem de todo jeito, de todas as formas. A linhagem de Ismael é os que lutam, é os que brigam. É o que estão ali, estão brigando e querem brigar. Querem sangue. Já o judeu, que é da parte de Isaac, diz, nós queremos paz, fica na terra de vocês, nós vamos ficar na nossa. Vocês têm liberdade para cultuar os seus cultos e nós aqui também. Vamos lá. Então, os muçulmanos atacam os judeus que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre o qual o filho de Abraão era realmente o filho da promessa, essa briga aí.
As escrituras hebraicas, a Torá, o Pentateuco, dizem que Isaac, eles citam, chegam a citar isso, a respeito das questões dos dois irmãos. O Alcorão diz que era Ismael. Olha que briga. Um aqui está dizendo, nas escrituras hebraicas, que é Isaac, o herdeiro da promessa. Não, mas a parte de Ismael diz, não. O palestino, o mundo árabe, diz, não, é Ismael, que é aquele que há de receber a promessa, e a terra é nossa. Então, a briga maior, a disputa é por terra, território. Ok? Vamos lá. O Alcorão ensina que foi Ismael quem Abraão quase sacrificou ao Senhor e não Isaac. Já há contradição com relação a Gênesis 22. Esse debate sobre quem era o filho da promessa contribui até hoje para uma hostilidade, para essa briga que não é de hoje. Ok? Está dando para entender? Então a briga, o que está acontecendo lá, estou aproveitando o momento, para dizer que o que está acontecendo lá, na faixa de Gaza, entre judeu e palestino, com relação a Hamas e as forças israelenses, é essa. É disputa antiga sobre território, de quem era dono, de quem tinha a promessa. Ok? Fora a questão ainda religiosa, cultural. Tá? Vamos lá para a gente terminar? No entanto, a antiga raiz de hostilidade entre Ismael e Isaac, ou Isaac e Ismael, como queira, não se explica toda a hostilidade entre judeu e árabes, como eu comecei a falando quando eu comecei a falar aqui sobre esse vídeo especificadamente, eu falando que nem todo é mal e vice-versa, e nem todo é bom e vice-versa. Tá? No Oriente Médio, tanto o judeu como os árabes viveram em relativa paz entre si. A causa primária da hostilidade tem sim uma origem moderna, não só antiga, após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deram uma porção de terra a Israel como povo judeu. A terra na época era habitada principalmente por árabes, entre aspas, árabes palestinos. A maioria dos árabes protestou veemente. Por quê? Porque em 1948, se não me engano, 14 de maio, Israel foi reconhecido pela ONU e pelo Estado-Maior como Estado. Não país em si, um país em si, mas Estado. Porque não dava para reconhecer como país, porque para reconhecer como um país é muito mais complicado. É muito mais difícil, porque tem que estar dentro de um contexto, tem que preencher alguns requisitos, mas foi reconhecido como Estado de Israel. E os palestinos é que queriam isso, e até hoje não conseguiram nem mesmo como Estado, que dirá como um país. Não há condição para isso. Não preenche os requisitos legais. Ok? Vamos finalizar? E aí, num próximo vídeo aqui, eu falo um pouco mais sobre essa questão dessa briga antiga, tá bom? Deixa eu lembrar você. Você entra aí no canal Carlos Zanino ou Reset Cristão. Você pode se inscrever, ative o sininho de notificações. Praticamente todos os dias vai ter um vídeo novo. Like ou dislike, no rodapé, você deixa o seu comentário ou até mesmo aquilo que você gostaria de saber que você não encontrou no canal, apesar que são mais de 250 vídeos prontos. Sem mais, Deus abençoe a sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, Shalom Adonai. Até uma próxima, tá?